Bom, hoje nós vamos aprender algumas outras funções novas. A primeira função dela é a comparação, a função CMP. E o que essa função faz? A função comparação, ela compara duas variáveis e apresenta o resultado em três status: menor, igual e maior. Vamos ver aqui no exemplo. Para que a gente possa fazer isso, criei a função compara o D0 com o D2 e insere o status no M0. Como são três status, automaticamente o M0 já puxa os dois M's superiores a ele, que seria o M1 e o M2. Se eu estivesse jogando esse valor do resultado da comparação no M10, aqui seria M10, M11 e M12. Se fosse M13, aqui seria M13, M14 e M15, e assim sucessivamente. Para poder fazer essa comparação, criei um incrementador em D0, um decrementador no D0, um incrementador no D2 e um decrementador no D2, incrementadores, lembrando que nós já vimos na última aula. Vou fazer a simulação e vou descer um pouco aqui e incrementar valores no x0, que o x0 vai fazer com que D0 aumente seu valor. Então vamos incrementar. Agora nós podemos observar o quê? Que o D0 ele tem como referência 0 e o D2 0. 0 igual a 0 ativa o M1. M1 está ativo. Vou dar um force on no x0, o D0 vai para 1. D0 foi para 1, D0 maior que D2 ativa o M0. Vou dar um force off e agora vou force off no x0 e agora vou forçar o x3, que é o que incrementa no D2. É x0, x1, x2. x2 é o que incrementa no D2. Vou dar um force on, voltou. Ó. D0 igual a 1, D2 igual a 1, ativou o M1. Quando der mais um force no x2, o D2 vai para 2. Force on, off. On, off. x2 igual a 2. D0 menor do que D2 ativa a função M2. Simples assim. Vamos agora verificar outra função. Função move. O que é a função move? Ele move um valor de um registrador ou de uma constante para um outro registrador. Bem simples. Estou fazendo aqui, ó, movendo o valor de 50 para D10 e movendo o valor de 20 para D12. Função move move um valor de uma variável para outra variável. Poderia estar movendo, por exemplo, move D0 para D10. Se eu estivesse fazendo move D0 para D10, o D0 vale 1, então automaticamente esse 1 seria movido para D10. Aí bastaria trocar aqui K50 por D0. A função subtração subtrai um valor de outro valor e joga o resultado em um outro registrador. Exemplo, como nós já movemos o 50 para o D10 e o 20 para o D12, fiz aqui, ó, sub D10, D12, D14. Então nós estamos fazendo o quê? Subtraindo o valor D12 do D10. Automaticamente, o que seria? 50 menos 20. 50 menos 20, o resultado dá 30. Essa é a função subtração. A função ADD é a função de soma. Simplesmente a lógica faz a soma do D10 com o D12 e joga o resultado no D16. Então seria 50 mais 20, 70. Está aqui o resultado. E a terceira função seria da divisão. A divisão ela tem uma pequena diferença, porque como nós já vimos lá em números binários, a lógica só trabalha com dois status, 0 e 1 e números inteiros. Então, o que acontece? Quando você divide 50 por 20, o resultado seria 2,5. Como a lógica só atribui valores inteiros, lembram lá das conversões de decimal para binário, quando a gente dividia um valor decimal por 2, a gente pegava só o valor inteiro. Então, o resultado de 50 dividido por 20 dá 2, porque 2 vezes 20 dá 40. E qual que é o resto? 10. Automaticamente, quando a gente utiliza a função div, o d que está recebendo o resultado do div, ele atribui o resto no próximo d, que seria o d19. Aqui coloquei o D20 só para a gente poder fechar a lógica. Estou movendo o D19 para o D20 para poder observar esse valor do D19.
Então é importante lembrar isso. Por isso que na aula anterior comentei, quando a gente utiliza registradores D, sempre pula um. Então se você utilizou o D10, o próximo que você vai utilizar é o D12. O próximo D14, D16, D18 e assim vai, né? Nós sempre pulamos um registrador porque o registrador ele é uma double word, ou seja, ele pega duas palavras de 8 bits que dá 16 bits ou 2 bytes. E a função multiplicação, nós já vimos na aula passada. A função multiplicação multiplica um valor pelo outro simplesmente. Multiplicando D10 por D12, D10 vale 50, D12 20, nós temos 20 vezes 50, um valor de 1000. Jovens, essas funções são simples, mas eu tenho uma atividade para vocês aqui que não é tão básica. Essa atividade eu vou passar aí no grupo para vocês. Vocês têm até o dia 13 do 4 para me enviar. E o que vocês vão fazer? Uma lógica para controle de nível de um sistema. O que o sistema faz? Ele, através de um registrador D, esse valor D você vai ter que ficar inserindo valores nele, movendo valores. Você pode criar vários moves. Move K20, K30, K40, K50 e ativa um por um para verificar o funcionamento da lógica. E de acordo com os valores que você vai movendo, o registrador vai incrementando ou decrementando algo na lógica. Existirá nessa lógica um botão liga, um botão desliga, que é por pulso. Então você vai dar um pulso, a lógica vai fazer um selo e vai começar a trabalhar. Se você vai dar mais um pulso no desliga, a lógica para. E um botão com trava para emergência. Você apertou a emergência, a lógica para de funcionar e fica travada. Não acontece mais nada mesmo apertando o liga ou o desliga. Qual que é o desafio? Condição 1. Quando o nível estiver entre 30% e 90%, ativa uma saída Y para ligar a bomba 2, que seria essa bomba para encher o tanque. Então, nível deu 30%, a bomba liga. O nível chegou a 80%, a 90%, a bomba desliga. Simples assim. Condição 2. Quando o nível estiver entre 50% e 80%, ativa a lógica para ligar a bomba 1 para enviar água para o sistema. Então, quando o nível estiver entre 50 e 80, automaticamente essa bomba 1 liga e fica jogando água para o sistema do processo produtivo. Se o nível abaixar de 30%, a bomba para. Quando o nível estiver abaixo de 9%, o sistema vai indicar aqui que o nível está muito baixo, vai ser gerado um alarme. E faltou colocar aqui, quando o nível estiver abaixo de 9%, a saída é indicada com nível muito baixo. Não, desculpem aqui. Quando o nível estiver entre 10 e 29, a saída uma saída Y é ativada para indicar nível baixo. E quando o nível estiver abaixo de 9%, é indicado nível muito baixo. E se o nível estiver acima de 91 até 100%, é indicado que o nível está alto. Correto, jovens? Essas condições devem funcionar simultaneamente na lógica e vocês têm aí até o dia 13 do 4 para me entregar. E a segunda atividade que utiliza as operações matemáticas é você fazer o controle de um estacionamento. Um sensor identifica quantos carros entraram no estacionamento, um sensor identifica quantos carros saíram do estacionamento, você vai multiplicar o valor de carros que entraram no estacionamento por R$ 5 para saber qual foi o faturamento diário e você vai dividir o faturamento diário por 2 para saber quanto cada sócio irá receber. Além disso, o estacionamento possui 200 vagas e deve informar quantas vagas estão livres naquele momento. Então você vai ter que fazer uma subtração. Se entraram 10 carros, você vai ter que fazer 200 menos 10 para indicar que tem 190 vagas disponíveis lá no sistema ainda. Então aqui na atividade 2 nós iremos utilizar todas as variáveis de cálculos matemáticos, adição, subtração, multiplicação e divisão, e na atividade 1 essas novas funções que eu passei para vocês hoje, que é o move e o inc e o dec que vocês já utilizaram no semestre passado e o CMP. Joia, jovens? Então esta é a aula de hoje e de amanhã. Estarei no Discord para tirar dúvidas e para fazer alguns esclarecimentos que vocês precisem. Também podem me chamar no WhatsApp. Grande abraço aí para todos e até daqui a pouco.